Boa noite a todos. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quanin, e sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante. Vamos falar sobre o feminino. Sim, o feminino. O feminino no dia de hoje. Mas para isso eu gostaria de fazer uma retrospectiva. Eu gostaria de falar um pouquinho lá de trás, falar de algumas coisas, para que a gente se recorde que hoje em dia, talvez a única diferença de lá de trás, de um pouquinho lá de trás, é que hoje as pessoas falam, não tanto quanto deveriam, mas sim, ainda falam. Hoje tem celular para gravar, mas mesmo assim, muitos celulares somem e deixam de existir. Essa live hoje não é uma aula, não tem esse objetivo. Essa live de hoje é para a gente conversar. Conversar a respeito do que você entende do que é ser feminino. Então, sejam todos bem-vindos a esse grande bate-papo de uma mulher para outras mulheres, de uma mulher para muitos homens, principalmente para os homens, para que eles compreendam que verdadeiramente significa o feminino. Eu sei que talvez seja um papo que está todo mundo falando por aí, talvez seja uma conversa que está todo mundo talvez esgotado de ouvir, mas apesar de sermos a maioria e não a minoria da população, nós ainda estamos marginalizadas. E é a respeito disso que eu quero falar. Nós já dominamos vários aspectos da vida, vários aspectos profissionais. Nós já estamos inseridos em vários lugares. Nós temos vozes e falamos disso abertamente sobre várias coisas. Afinal de contas, será que temos tanto tabu assim? Será que falamos de sexualidade com tanta naturalidade? Será que nós respeitamos o nosso corpo e ajudamos as pessoas à volta a respeitar o nosso corpo também? Esse é o nosso bate-papo de hoje. É para falar sobre nós mulheres. E talvez você que entrou aí, que é um homem, deve estar pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um homem e por que esse assunto me interessa? Porque afinal de contas, você convive com mulheres. E para isso, eu gostaria de fazer uma retrospectiva. Eu gostaria de voltar no tempo e contar uma história para vocês. De um tempo muito remoto, onde o matriarcado um dia já existiu. Um matriarcado onde não havia disputas de forças, onde simplesmente a equidade estava presente. Não era uma questão de igualdade, mas sim de equidade. Eu já falei disso com vocês lá atrás. E talvez seja este momento que nós estamos precisando recobrar. Lá atrás, naquela época onde mulheres fortes, mulheres que tinham voz, mulheres curandeiras, mulheres rezadeiras, mulheres aquelas que faziam parto. Sim, aquelas médicas lá de trás, aquelas mulheres que sabiam rezar, aquelas eram chamadas de bruxas. Aquelas mulheres que eram chamadas de feiticeiras, mas nas quais todos as respeitavam. Havia um respeito muito grande pelo feminino, aquele feminino que trazia vida a outras pessoas, aquele feminino que fecundava outros seres, aquele feminino no qual todo mundo reconhecia e exaltava aos quatro ventos a feiticeira que ali existia. E o quanto é difícil nós entendermos o que significa essa palavra feiticeira. Esse eu feminino ali tão forte, esse lado
sim, curandeiro, sim, forte, sim, gentil, sim, materno, sim, mulher, sim, sensual. Isso eram as matriarcas lá de trás, de muito, muito, muito tempo atrás, de uma época tão remota, onde, na verdade, ser mulher era ser forte. E de repente, as coisas foram mudando e a mulher foi ficando num lugar muito diferente. Aquela mulher forte, aquela matriarca, a curandeira, aquela sim que paria os seus filhos e cuidava dos filhos dos outros, aquela que fazia as poções e fazia as comidas, aquela que tinha como seu companheiro aquele que ela elegia, e elegia por amor, e elegia por desejo sexual, aquela que ela elegia porque ela sabia que aquele era o companheiro da sua vida, aquela mulher que se colocava no plantio se fosse necessário, que colhia se fosse necessário, aquela mulher que sim, olhava para as estrelas e sabia exatamente o que as estrelas queriam dizer para ela. É aquelas mulheres, aquelas bruxas, aquelas feiticeiras, aquelas mulheres que dançavam simplesmente para honrar o seu ventre, simplesmente para honrar a sua própria existência. Aquelas mulheres foram queimadas, queimadas na fogueira. Aquelas mulheres foram simplesmente extintas, não porque possuíam um demônio no seu corpo, mas porque a grande maioria dos homens percebia que aquela força era uma força que não tinha como ser igualada. Eu não estou aqui para exaltar que os homens são menores do que as mulheres. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou aqui para dizer o porquê que as mulheres foram caladas lá atrás. As mulheres foram caladas lá atrás pelo seu poder. O seu poder de ser exatamente aquilo que ela foi criada. Ela foi criada para ser esse poder de gerar, de ensinar, de guiar. Aquele poder de curar, de falar com as estrelas, de abrir os caminhos, de olhar para dentro da alma das pessoas. E de repente, tudo isso passou a ter um nome só: demônio. E o seu corpo, que era algo tão sagrado mesmo, a ponto de estar em todos os altares, afinal de contas, todos os deuses eram femininos. Era a grande deusa mãe. Eram todas as deusas da natureza. Eram todas representadas por este feminino. E de repente, todas essas deusas foram queimadas junto com todas aquelas mulheres numa grande fogueira, para que a sua voz fosse calada, para que os seus atos fossem esquecidos, para que o seu corpo fosse visto como algo profano. E eis que isso se perpetua até hoje. Se perpetua até hoje quando o patriarcado assume e quando nós mulheres passamos a ser, na verdade, propriedade. Propriedade daquele homem, daqueles homens lá de trás, que nos calaram, mas ao mesmo tempo continuaram usufruindo da nossa força, continuaram usufruindo do nosso poder de gerar, continuaram usufruindo do nosso poder de olhar para as estrelas, de conduzir o fogo, de criar poções. Sim, passamos a ser propriedade. E o nosso corpo, sagrado, encerrado embaixo de burcas, simplesmente tampado para que somente o nosso dono pudesse nos ver. Até mesmo nós mesmos
proibidas de tocar em nós. E aí foi constituída essa doença que se arrasta, essa doença no qual somos propriedade de alguém, porém somos desejados por tantos. Quantas de vocês já não passaram na rua e não se sentiram um pedaço de carne? Quantas de vocês já não se sentiram sujas ao ouvir um assobio de alguém? Ou ouvir um fala aí, gostosa? Coisas desse nível. Quantas de vocês não se sentiram violadas por um olhar, por um gesto, por uma palavra? Aquele corpo que um dia já foi tão sagrado, hoje foi profanado. Profanado de várias formas. A mulher hoje virou um objeto. Um objeto que não tem tanto valor assim. Um objeto no qual você sai na rua e você simplesmente tem que tomar cuidado, não é? Tome cuidado com a roupa que você usa. Toma cuidado como o batom que você usa. Toma cuidado como você fala. Olha como você senta. Se observa, olha, você está chamando muita atenção. Quantas de vocês já não ouviram isso? Quantas de vocês já não chegaram num bar e já não pediram uma cerveja e o garçom olhou para você e perguntou: Mas você está sozinha? Não tem ninguém com você? Quantos de vocês já não chegaram lá numa oficina mecânica e ele olhou para você e disse o seguinte: Mas você não vai ligar para o teu marido e perguntar o que você vai fazer? Quantos de vocês não se sentiram diminuídas porque um dia alguém olhou para você e te levou exatamente para este lugar, nesse lugar onde você é menos, simplesmente porque você é mulher, tão menos que qualquer um pode tocar no seu corpo, que qualquer um pode se sentir dono do teu corpo e da sua sexualidade. Existem dados que são muito, muito horrorosos de dizer, mas não sei se vocês sabem, mas acontece no Brasil mais de 180 estupros por dia. Se a gente for ver, a cada 8 minutos. É muito, não é? Será que todos esses homens que praticam esse estupro, eles são doentes? Ou simplesmente acham e se sentem no direito de tirar de você, de tocar em você? Eu ouvi já muitas coisas na minha prática clínica como psicóloga. E eu trabalhava numa casa de passagem, numa cidade no interior de São Paulo, e eu ouvi uma coisa assustadora de um pai. Um pai que estuprava sua filha, inclusive teve filhos com ela. E eu questionei ele: o porquê que você faz isso com a sua filha? E ele me disse: eu a coloquei no mundo e ela me pertence. E sendo assim, eu tiro dela o que eu quiser. Eu tiro dela o sexo e ela vai me dar filhos. Isso foi uma das coisas mais assustadoras que eu ouvi na minha vida. Que visão é essa? E aí você pode me questionar claramente. Possivelmente esse seja um homem doente. E eu vou te dizer que não. Existe mais isso do que nós pensamos. Aí você vai me dizer: então ela é no interior, é lá no sertão do Nordeste que essas coisas acontecem.
E eu gostaria de dizer para vocês que é isso mesmo, mas não é. A maior parte dos abusos sexuais acontecem dentro de casa e acontecem com as pessoas nas quais essas meninas e essas crianças mais confiam. E eu tenho certeza que possivelmente muitas dessas mulheres que estão me ouvindo agora já foram abusadas de uma certa forma, ou foram abusadas sexualmente, ou se sentiram abusadas verbalmente. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Um homem pode sair sem camisa na rua, tudo bem, não é? Agora, saia você com um top na rua. Olha que vagabunda saindo com um top na rua. Mas um homem pode sair sem camisa. Aí você fala, claro, mas a mulher tem seios. Seios esses que amamentaram muitos homens. Então você vai me perguntar, então você está querendo dizer que é pra gente sair nu na rua? Não. O que eu quero dizer é que está na hora de parar de levar esse sexo, falar sobre sexo com tabu. Está na hora de olhar para a sexualidade e entender o que significa isso. Para que a gente ensine essas crianças e a gente ensine essas mulheres que ninguém deve olhar para nós como pedaços de carne. O nosso corpo é tão sagrado quanto o corpo de um homem. O nosso corpo é tão sagrado que ele só deve ser tocado por aquela pessoa que nós autorizarmos. E aí há uma grande responsabilidade quando nós falamos disso. Uma responsabilidade muito grande. Porque é muito fácil dizer ela estava bêbada, ela estava com uma roupa curta, ela estava andando sozinha na rua, ela simplesmente quis. Não é verdade. Pode ter certeza que quando uma mulher quiser fazer sexo com alguém, ela vai dizer: eu quero. Você pode ter certeza que quando chegar este momento em que ela quiser ter esta troca, ela vai falar isso de uma forma bem clara. E se ela não disser isso de uma forma bem clara, ela não quer fazer isso. Vocês, como homens, entendam isso de uma vez por todas. Nós não queremos ser cantadas na rua. Nós não queremos passar e ouvir, e aí, gostosa. Nós não queremos isso. Nós queremos ser respeitadas. Nós queremos ser vistas como mulheres, como pessoas, e não como um pedaço de carne sendo exposto e desejado e salivado. E quando nós quisermos isso, fique tranquilo. Isso vai ser diretamente dito a você. Isso vai ser diretamente mostrado a você. Porque uma mulher ela sabe sim dar um sinal bem claro. Se ela não der esse sinal, talvez ela ainda não seja madura o suficiente para fazer sexo ou para ser tocada por você. Entenda de uma vez por todas. A violação do corpo, seja por um abuso ou por um estupro, causam marcas profundamente numa pessoa, numa mulher. É tirado dela não só a sua sexualidade, mas é tirado parte dela. É arrancado dela o seu poder de escolha. Eu sei que todos vocês estão cansados de ouvir isso, mas nós mulheres também estamos cansadas de dizer isso e não ser acatadas.
Nós estamos cansadas de ter medo de sair sozinha à noite. Nós estamos cansadas e com medo de simplesmente ir até um restaurante e jantar sozinha. Nós não queremos ser abordadas, nós não queremos ser tocadas, nós às vezes só queremos jantar. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer com que vocês entendam onde eu quero chegar, mas está na hora das mulheres se unirem verdadeiramente e mostrar para os homens que há um limite muito claro, um limite claro onde ele pode chegar. Seja esse homem o parceiro da sua vida, porque também sexo não consentido dentro do casamento também é estupro. Também a mulher dormindo, sua esposa dormindo porque tomou um remédio e você faz sexo com ela sem o consentimento dela, também é estupro. A mulher bêbada também é um estupro. E você pode me dizer, mas ela estava bêbada. O que isso quer dizer? Está na hora de sacralizar de novo este corpo que gera, esse corpo que fortalece as bases do planeta. De novo, eu não quero igualdade, eu quero equidade. O que eu estou falando aqui é de respeito. 1.206 vítimas. Olha que forte isso. É morta a cada 9 horas. Isso não só durante a pandemia. Então, nós estamos falando não só de estupro, nós estamos falando de morte. Nós estamos falando que 100 mil mulheres morrem por ano por e vítima de violência. E muitas vezes de suicídio. Porque muitas mulheres não conseguem conviver com o fato de ter sido estupradas. E muitas delas ainda não conseguem viver com o fato de ter gerado filhos deste estupro. Existem vários movimentos que trazem essa união dessas mulheres, que trazem essas mulheres para um conjunto de cura. Mas será? Será que isso está sendo efetivo? Porque não adianta só trazer a mulher para a cura, não adianta só nos reunirmos, não adianta só nos dar força. Nós precisamos ensinar esses homens o que nós queremos dizer com tudo isso. Nós precisamos ensinar esses homens, vocês, mulheres, que deram à luz a homens, ensinem esses homens o que significa respeitar e sacralizar o corpo de uma mulher. E você, mulher, no lugar de se fechar num grupo no qual só afasta os homens de você, ensine os homens o que significa o respeito, o que significa verdadeiramente essa relação homem-mulher. Hoje eu vejo muitas pessoas falando sobre o feminino, e se a gente for parar para ver como as gerações de mulheres foram criadas, nós saímos daquelas feiticeiras, daquelas mulheres curandeiras, daquelas mulheres fortes e que pariram homens fortes e que as respeitavam, para de repente sermos propriedades e sermos colocadas dentro de caixinhas
e virarmos bonequinhas. Aquelas bonequinhas perfeitas que tinham um padrão específico. Aquele padrão tão bem desenhado, aquele padrão tão perfeito, onde a mulher deveria saber cozinhar, costurar, se comportar muito bem, falar calmo e pacificamente. Esse tipo de mulher. E essa geração de mulheres perfeitas, de mulheres colocadas em vitrine e que tinham que ter um biotipo ali tão perfeitinho. Essas mulheres começaram a se sentir oprimidas, mas tinham-se poucas coisas a fazer. Até que, de repente, uma nova geração de mulheres surge. Mulheres que arrancaram seus sutiãs e queimaram seus sutiãs em praça pública. Mulheres que saíram por aí brigando pelos seus direitos e exigindo seus direitos. Voltando de novo, querendo trazer de volta aquela força daquelas mulheres lá de trás. Mas muito forte. Esse movimento veio muito forte. E aí foi criada uma geração ainda um pouco confusa. Aqui eu brinco, a geração das mulheres maravilhas. Eu faço parte dessa geração, dessas mulheres nas quais, né, nós, acima de 40, essas mulheres que foram criadas para serem perfeitas. Um pouco diferente daquelas mulheres lá de trás. Aquelas mulheres que eram perfeitinhas dentro da caixinha. A gente não tinha que estar dentro da caixinha. A gente tinha assim que queimar o sutiã. A gente tinha assim que fazer faculdade. Nós tínhamos que falar mais de uma língua. Nós tínhamos que aprender a trocar o pneu de carro. Nós tínhamos que aprender a cozinhar, ser excelentes mães, maravilhosas esposas, ser excelente no trabalho, ganhar um destaque na vida. Nós tínhamos que ser uma geração de mulheres que conseguiam conciliar os dois mundos. Ou seja, mulheres essas que eram excelentes profissionais, com destaque, com tudo mais, e essa mulher aqui forte, dona de casa, que lavava, passava, cozinhava como ninguém, e aí, quando o marido chegava em casa, com um sorriso no rosto e pronta para servir a ele como ele quisesse. Essa geração de mulheres maravilhas, que na verdade são mulheres que hoje se encontram esgotadas, cansadas, frustradas. Porque não existe esse lugar, não existe esse lugar de perfeição, não existe esse lugar onde podemos ser tudo isso. E aí, a minha pergunta é: que geração? O que nós vamos ensinar para essas próximas mulheres? Eu cresci ouvindo uma coisa da minha mãe que sempre foi muito forte. Não dependa de homem para absolutamente nada, nem para comprar uma calcinha. Eu cresci ouvindo isso. Ao mesmo tempo, lembro como se fosse hoje, eu voltando da faculdade, meu carro quebrando, e eu ligando pro meu pai e falo: pai, meu carro quebrou. E ele: ué, liga pro guincho e resolve. Afinal de contas, você precisa aprender a se virar. E, ao mesmo tempo, minha avó de domingo me ensinando a fazer a comida que nós mais amamos, que é uma comida espanhola chamada puchero, e que da minha família nós fazemos como ninguém. E como equilibrar todos esses pratinhos, e como ser tudo isso, e ao mesmo tempo lidar com a minha sexualidade. Esse é um convite muito importante. É um convite que nós temos que fazer não só para nós mulheres e descobrir o que é importante para nós ou não, mas é um convite que nós temos que colocar aos nossos parceiros e ensinar esses homens aí fora. Ensinar que o que nós queremos, na verdade, é parceria. Nós não queremos ajuda para fazer o almoço ou ajuda
para fazer o jantar. Nós não queremos ajuda para lavar a roupa. Nós queremos que todos nós possamos fazer juntos, fazer em conjunto. E aí que está a grande dificuldade. O que você está ensinando para os seus filhos? Você está ensinando para os seus meninos que tudo bem pegar o máximo de mulher possível e você está ensinando para sua filha que isso não pode acontecer e que ela tem que se guardar e que ela tem que se, na verdade, se preservar. Afinal de contas, ela será uma puta, mas o menino não, o menino tem que catar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de mulheres possíveis. É isso que você está ensinando para os seus filhos? Porque nós somos frutos hoje de toda a violência sexual que nós estamos passando, de toda a ignorância a respeito do sexo, justamente por esse ensino que nos vem passando, esse ensino no qual a mulher tem que ter vergonha de ser mulher e o homem tem que se sentir lisonjeado de ser homem. Afinal de contas, como eu canso de ouvir de vários homens, o homem pode ter quantas mulheres eles quiserem, afinal de contas, não é assim que é na sociedade, não é assim que é na natureza? A natureza não é assim? O homem fica com quantas mulheres, né? O macho fica com quantas mulheres quiserem e a fêmea? Não, a fêmea tem que se resguardar. Será que é isso mesmo? Será que ainda somos esses animais e ainda vivemos desse jeito? Será que o homem ainda não entendeu que olhar para a mulher e desejar essa mulher não significa tomar essa mulher para si? Eu sei que esse assunto é muito polêmico e esse assunto gera muita conversa, mas o que eu quero trazer para vocês é, sim, está na hora de nós mulheres nos unirmos mais. Está na hora de trazer uma conversa franca a respeito de sexualidade, a respeito dos limites que nós queremos. Mas mais do que isso, está na hora de ensinar esses homens aí fora que nós não somos públicas e que eles não podem simplesmente nos tomar na hora que eles quiserem. Que nós não somos objetos de prazer. Que nós não somos, na verdade, algo que eles têm e eles querem. É diferente. Está na hora de nós ensinarmos, trabalhar justamente a equidade, trabalhar e ensinar para o homem que nós temos direito de sentir prazer, de escolher o nosso parceiro, de sim querermos ou não fazer sexo, de sim queremos ou não sermos assediadas ou atacadas. Porque isso nós não queremos. Eu posso contar para vocês milhões de experiências nas quais muitas mulheres vão se reconhecer. E histórias muito tristes a respeito disso. E aí você pode dizer, mas isso só acontece aqui talvez no Brasil? Pois bem, eu, o Rolando e a Emanuele passamos por uma experiência extremamente ruim na Itália, em Roma, dentro de um ônibus, no qual um senhor italiano se veio até mim, na minha direção, e eu, né, infelizmente, já tão acostumada a homens dentro de ônibus assediarem as mulheres, homens tocarem as mulheres dentro, né, dentro dos ônibus. Eu já tão acostumada com isso, o que que eu fiz? Coloquei minha filha na parede, fiquei do lado dela, na frente dela, protegendo ela. E aí, eis que vem um velho, começa a se masturbar na minha frente. O meu marido voou lá grudado na porta porque estava muito lotado.
E eu me senti extremamente constrangida e sem saber o que fazer. O que a gente faz numa hora dessa? Você sabe? Se você não sabe, eu vou te dizer. Peça socorro, grite. E foi o que eu fiz. E um senhor que estava atrás de mim foi para cima dele. É isso que nós temos que fazer. Está na hora da gente parar de ficar calada perante essas coisas, perante essas agressões. Nós não somos objetos nos quais eles podem olhar para nós e fazer isso com a gente. Peça socorro, peça ajuda, grite, faça o escândalo que for necessário para que ele entenda que não existe mais lugar no mundo para isso. Não existe mais lugar para homem nenhum se esfregar na gente no ônibus. E se você, mulher, ver isso, grite. E se você, homem, ver isso, grite. Peça, ajude essa mulher. Parece um papo meio bobo isso, mas não é não. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão me ouvindo passaram por isso ou coisas piores e já desejaram não ter nascido mulheres. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que muitas mulheres aqui já se sentiram ultrapassadas nas suas barreiras, já se sentiram violadas. Não existe mais lugar nisso nesse mundo. Existe agora um mundo no qual nós precisamos ensinar os homens a nos respeitar e, sendo assim, também ajudar as outras mulheres que vemos que precisam de ajuda. Então, quando você vê uma mulher de saia curta, de roupa curta, de batom vermelho, não olhe para ela e diga: olha que assanhada, olha. Não, é só a forma como ela gosta de se expressar. O fato dela estar daquele jeito não é um convite para o sexo. É somente uma forma como ela gosta de se vestir. Por que eu sou obrigada a ver homens com shorts curtos, sem camisa, e eu não posso pôr um vestido curto ou um short curto? Ele também está querendo que eu o ataque? Se eu sair por aí olhando para os homens e dizendo: e aí, gostoso? E aí, não sei o quê? Será que eles iam se sentir bem com isso? Será que é exatamente assim que eles acham que a gente se sente? Feliz com essas coisas? Simplesmente a gente, né? Então, tá essa história do estupro que estão falando por aí, né? As pessoas estão banalizando, né? As mulheres estão super assim, mas muitas pessoas estão banalizando. Estou aqui para discutir a lei. Afinal de contas, eu não posso mudar a lei. Mas como assim? Então, ele não teve intenção de estuprar, é isso? Seria mais ou menos assim: eu saí com uma pessoa ali e fui. A pessoa foi comer o lanche, eu não tinha intenção de comer lanche, sei lá, e me deu vontade. É isso? Eu saí com ela, não estava com a intenção de estuprar e, de repente, me deu vontade de fazer isso? Isso é um absurdo e de várias formas. Até a Cris Saldanha, que está me ouvindo aí, que é advogada, né, Cris? Acho que você pode até falar, até trazer alguma coisa a respeito disso aí da lei, mas isso é um absurdo. Seria um absurdo, né? Sendo culposo ou não sendo culposo. Não existe isso. Isso é um absurdo. É um absurdo esses estupros que alguém chega e fala assim: mas eu não tinha intenção. Você não tinha intenção? O que aconteceu então? De repente você olhou para a pessoa e falou assim: então, sei lá, eu acho que agora estou com vontade. É isso? Agora, a minha pergunta é o seguinte, e eu já fui questionada muito a respeito disso.
Existe estupro de uma mulher para com um homem? Talvez se a gente for buscar isso, talvez a gente possa até ver isso em algum lugar. Mas, sinceramente, em 20 anos de profissão e lidando principalmente dentro dessa área, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi uma mulher dizendo uma mulher estuprou um homem. Assédio sexual? Até sim, mas estupro não. E de qualquer forma, tá errado também, vindo de uma mulher ou de um homem. Como que é, Cris, que você escreveu aqui? E nem existe essa tipificação de estupro culposo. Não existe. Até porque é um absurdo se a gente pensar uma coisa dessa. Né? Como que a gente vai pensar, né? Culposo, a pessoa não tem intenção de, então assim, ué, como que é isso? Não tem intenção e de repente se ela aparece, a vontade aparece, a intenção e isso acontece? É um absurdo, né? Deixa eu ver a Manu. Homem escroto tentando defender outro homem que é tão acéfalo quanto ele. Então, como isso é triste, né? Eu não sei. Se a gente for parar para ver, Cris, quando você me diz, né? Seria atentado violento ao pudor? Acho que existem tantos atentados violentos ao pudor e que se cada vez que você se sentisse violentada dessa forma, você denunciasse, a minha pergunta seria o seguinte: quantas vezes você faria essa denúncia? E o pior do que isso, eu quero deixar bem registrado aqui, e talvez eu nem devesse falar isso, mas eu vou falar. Será que as nossas delegacias estão prontas para receber uma pessoa vítima, não só de estupro, porque eu já sei que não está, mas de atentado violento ao pudor? Porque eu conheço várias mulheres que tentaram denunciar e se sentiram tão humilhadas que desistiram. Ou quantas mulheres não falaram que foram estupradas porque eram pessoas muito próximas e se sentiram intimidadas, ou até mesmo uma coisa que talvez vocês não saibam, ou talvez até saibam. Quantas mulheres não se sentiram forçadas a fazer sexo com o seu chefe para não perder o trabalho? E aí você vai chamar essas mulheres de quê mesmo? Vocês mulheres, vocês vão olhar para essas mulheres e vão falar que elas são o quê? É isso que falta. Falta esse tipo de cura. Falta esse tipo de olhar para nós. Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Olha, só um minutinho de voltar aqui. Não, são todos os crimes de natureza sexual não têm o tratamento devido e nem o respeito das pessoas. Mesmo nas delegacias de mulheres. Eu já passei por uma experiência com uma delegada que foi horrível. Que foi horrível. Foi horrível. Fui acompanhando uma paciente que ela tinha sido estuprada e eu me senti envergonhada pela minha paciente de ver como a delegada a tratou. Né? Então, eu não quero fazer, né, mas eu gosto de falar de algumas séries. Tem uma série chamada Bom Dia Verônica, uma série brasileira, que está na televisão aí, e por incrível, na Netflix, e por incrível que pareça, pode parecer uma pura ficção, mas é uma verdade tremenda, tremenda. Assistam isso, assistam, vale a pena. A Manu, quando a mulher tem a coragem de ir e denunciar, ela acaba sendo humilhada por aqueles que deveriam trazer proteção a elas. Humilhadas, elas se sentem envergonhadas, elas se sentem sujas, principalmente porque existe uma pesquisa que dizem que mulheres que assumem que foram violadas sexualmente
inclusive pelo seu, né, elas falam para os seus parceiros que elas foram estupradas, essas mulheres são abandonadas pelos seus parceiros. Então, além da violência que elas sofrem, elas não podem nem compartilhar desse sofrimento com o seu parceiro, porque elas são abandonadas pelo mesmo. Olha que coisa, olha que absurdo isso. As vítimas são humilhadas, na maioria das vezes, as vítimas são sempre culpadas. Cris, elas são sempre culpadas e você sabe o que é o pior do que isso e que eu ouço? A grande maioria delas se sentem culpadas. Muitas delas dizem assim: talvez se eu não tivesse saído com uma roupa tão curta, ou talvez se eu não tivesse bebido tanto, talvez se eu não tivesse feito determinada coisa, talvez se eu não tivesse feito não sei o quê, talvez nós não deveríamos nos preocupar com isso. Nós não deveríamos ter que nos preocupar, afinal de contas, se os homens nos enxergassem com respeito, a gente faria a mesma coisa que a gente faz quando a gente encontra um amigo bêbado que precisa de ajuda. O que você faz? Coloca no carro, leva ele para casa e coloca ele para dormir e vai embora. Agora, por que a gente não confia em fazer a mesma coisa? Por que a gente tem medo de se colocar nessas situações? Porque será que ele vai achar que o fato de eu estar bêbada, na verdade, é um convite para fazer sexo comigo? E aí que está o grande problema de tudo isso. É a cultura do estupro, onde a culpa é da vítima, como se ela provocasse aquela situação. Cris, na verdade ela se sente sempre culpada, ela se coloca nessa situação de culpa, ela se coloca nessa situação de que provocou tudo isso. E aí que está o grande absurdo. O grande absurdo porque isso nunca foi verdade e não deveria ser, né? Nós deveríamos ser protegidas, protegidas sim, por esses homens que dizem ser tão fortes, esses homens que dizem que nós somos tão frágeis, esses homens que olham para a gente e dizem que nós precisamos ser protegidas e guardadas. E são esses mesmos homens que abusam da gente. São esses mesmos homens que fazem o que fazem com a gente. Nos colocam nessa posição de objeto, né? Nos colocam nessa posição. Eu não estou criticando todos os homens, eu não estou falando que todos os homens são assim. Mas tome cuidado, vocês homens. Quando vocês ouvirem uma piadinha a respeito disso, como vocês se colocam perante essas piadas? Quando vocês recebem essas correntes de pornografia que vocês exaltam e passam em todos os grupos, vocês se colocam nisso? Vocês repassam isso? Ou vocês lembram que muitas dessas mulheres são filhas e são mães e são, enfim. Aí você pode até falar: ah, mas foi uma escolha delas, elas estão ali porque elas querem. Tudo bem, não estou criticando isso. Mas o que eu quero dizer é que quando vocês fazem isso, vocês incentivam essa objetivação da mulher. Vocês incentivam colocar a mulher nessa posição de objeto sexual. E é isso que nós precisamos combater. Nós precisamos combater esse lugar onde nós somos objetos sexuais e nós não temos importância alguma emocional. Então, o meu convite para os homens é esse. Vocês querem nos proteger? Vocês nos enxergam assim, com esse olhar ainda de sexo frágil? Bem, não tem problema, mas comece a nos proteger com este olhar, parando de divulgar essas pornografias, parando de incentivar piadinhas de amigos, parando de ensinar seus filhos que o máximo de mulher que eles pegarem é melhor. Comece a ensinar os seus homens, os seus amigos, os seus filhos, que a mulher deve ser respeitada,
como um dia ela já foi lá atrás, para que o equilíbrio se torne de novo presente no nosso planeta, para que uma mulher indiana não precise andar em um grupo para ela não ser estuprada, para uma mulher não ter medo de pegar o ônibus, ou quando ela pegar o ônibus, ela simplesmente tem que colocar uma mochila nas costas para que um homem não fique roçando nela, para que uma mulher possa andar na rua à noite sem medo que isso signifique que ela quer ser estuprada. Vocês, mulheres, se unam, vamos nos unir, não para que a gente afaste os homens de nós, mas para que a gente ensine esses homens aquilo que as nossas antepassadas um dia ensinaram para nós, lá, aquelas bruxas, aquelas feiticeiras, aquelas mulheres que entendiam exatamente a magia de ser feminino. Vamos trazer essa magia para isso. Vamos fortificar este lugar. E para isso eu gostaria de fazer um convite muito especial para vocês. Eu vou fechar uma data e vou colocar no nosso stories e no nosso feed de algumas constelações que nós vamos fazer em nome do feminino, em nome da cura do feminino. Por que isso? Porque eu já falei para vocês do campo várias vezes. E o que é o campo? Quando um número, um grupo, uma massa de pessoas começa a ter o mesmo comportamento, ela imprinta no campo uma nova forma. E nós precisamos começar a disseminar uma nova forma dessas mulheres se colocarem no mundo, dessas mulheres falarem, delas terem essa voz. Então, o meu objetivo é justamente esse. Vamos criar uma voz no qual a mulher não se coloque como superior, mas também que coloque no papel de equidade. Nós somos parceiros, homem e mulher, lado a lado, porque é assim que se constrói uma sociedade sadia. Não a mulher acima e nem o homem acima, porque eu preciso do masculino tanto quanto o masculino precisa de mim. Então eu quero convidar vocês para essa sessão de constelações que nós vamos fazer. Como nós estamos na pandemia, tem que ser um grupo reduzido, então eu vou colocar algumas datas para que a gente faça isso. E o dinheiro que nós vamos reverter para esses trabalhos com mulheres que estão em situação de agressão, que estão em situação de vítima de abuso sexual, para essas mulheres que estão precisando de um apoio emocional, um apoio psicológico, um ombro, e que nós possamos verdadeiramente mudar este campo para que a fragilidade que foi construída e que foi introjetada dentro de nós possa sair e para que essas feiticeiras, essas guerreiras, essas mulheres que vivem aqui dentro possam ter a chance de ter a voz de novo, para que essas curandeiras possam se curar e curar a todos vocês. Então eu vou convidar vocês, vou deixar aí no feed para a gente fazer uma constelação e para a gente fazer um ritual do feminino, um ritual de cura do feminino, junto com uma constelação sistêmica. Vamos mudar esse campo, vamos imprintar nesse campo uma nova forma para que essas feiticeiras possam ter uma voz ativa. Faz um dia em Floripa, poxa, Cris, lógico que eu faço. Monta aí um grupo de mulheres e vamos nos reunir, vamos falar a respeito disso, vamos curar esse feminino, vamos imprintar nesse campo uma nova forma de ver tudo isso. Existe uma frase de Jung, vê se você acha aí para mim, uma frase de Jung que ele fala sobre as feiticeiras dessa nova era. Eu, inclusive, coloquei no meu Insta, mas agora fugiu aqui da minha mente. Isso, Cris, faz assim, ó, vou montar um grupo, um final de semana, um sábado a gente faz uma constelação e num domingo a gente faz um ritual do feminino, um ritual dessa cura desse feminino.
E por que não? Vamos montar aqui também, vamos fazer aqui em São Paulo, né? Tá na hora da gente se unir, não para falar mal dos homens, mas sim para ensinar esses homens, para aprender a ensinar esses homens como tratar essas mulheres, voltar para que essas feiticeiras tenham voz, essas mulheres, essas bruxas tenham voz, essas curandeiras tenham voz. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, eu fui fazer meu mapa kármico e ele disse: Você sabe que você veio de uma linhagem de mulheres muito fortes? Eu disse para ele assim. Ele disse: Você sabe que você veio de uma linhagem de mulheres muito fortes? E eu disse: Saber, eu não sei, mas eu sinto cada uma delas pulsar dentro de mim. Eu sinto a minha mãe, eu sinto as minhas avós, eu sinto as minhas bisavós, as minhas tataravós. Eu sinto todas essas mulheres, desde a primeira mulher que deu origem à minha frequência. E honrando essas mulheres, eu levo todas elas, toda essa força para minha filha, e eu espero que a minha filha um dia possa passar isso para a filha dela. E sendo assim, eu gostaria de encerrar com essa frase de Jung: irá aparecer uma geração de sacerdotisas capazes de entender novamente a linguagem da alma. E eu gostaria de complementar: mais do que entender a linguagem da alma, mas que elas consigam ensinar a linguagem da alma, não só para outras mulheres, mas para todos os homens. Que essa cura do feminino, não pare no feminino, mas que possamos curar o feminino e assim curar o masculino, porque esse masculino está muito doente e somente curandeiras, sacerdotisas, bruxas, feiticeiras, benzedeiras, não importa como queira, mas somente nós podemos promover tanto a nossa cura quanto a cura desses homens e deste planeta. Sejam bem-vindas, minhas feiticeiras, minhas sacerdotisas, minhas bruxas, minhas mulheres que estão em busca da cura, tanto sua quanto desses homens aí fora. Eu espero vocês na nossa próxima live, que vai ser sábado, com o nosso atendimento de Reiki. Segunda-feira eu vou estar aqui com Fala Meu Coach, mas eu vou deixar lá nos stories o nosso link para essa constelação e para esse ritual de cura do feminino. E uma outra proposta: fazer sim um ritual de cura do masculino. E aí, o que vocês acham? Vale a pena ou não vale curar esses homens em nome desse eu feminino que grita tanto, certo? Um grande beijo. Um grande beijo do fundo do meu coração, dessa mulher, dessa mãe, dessa esposa, dessa feiticeira, dessa sacerdotisa, dessa pessoa que, como você, um dia já sofreu com tudo isso, mas escolheu a cura, tanto de si mesma quanto a cura de todos nós. Um grande beijo, lindas.